aproveitando ainda, porque eu acho que foi muito rica essa construção prática que vocês trouxeram, e eu acho que olhando um pouco para cenário, né? Então, a gente que está acompanhando já há mais de 3 anos toda essa movimentação, né, que tem sido incentivada, esse avanço do nosso sistema financeiro, a gente vê muitas soluções aparecendo, né, diversas inovações. A gente olha para a questão da PF sendo muito guarnecida ali, então a maioria dos exemplos que a gente traz sempre começa por PF, É. porque, enfim, tem um impacto muito maior. Mas, puxando sardinha pro meu lado aqui, né, a gente que olha para PJ e respira PJ e sabe da importância que, principalmente o pequeno e médio, tem para a nossa economia como um todo. Vocês conseguem me ajudar a exemplificar aqui pro nosso o colega aqui da esquina que tem um restaurante ali onde a gente comprar um café antes de vir, como que ele vai poder usar? A gente tem alguma ideia já de uma construção dele, como ele vai poder ter alguma coisa, se ele vai ter uma aplicação para Drex dentro de um varejo ou de uma empresa pequena ou de empresas grandes, não sei. Mas vocês conseguem tangibilizar algum ponto, alguma ideia sobre isso pra gente? Podemos, assim, eu vejo assim, ó, vou trazer um exemplo já até, e quando a gente olha falando do governo, por exemplo, né, vamos pegar no governo a questão do auxílio gás que a gente tem, né, e que hoje, infelizmente, tem muita gente que se beneficia de maneira errada, se beneficia não, né, muita gente que, infelizmente, utiliza esse recurso de uma maneira errada, né, desviando muitas vezes, querendo levar vantagem em cima. Com essa economia tokenizada, vamos chamar assim, né, a gente vai permitir que o recurso efetivamente ele seja utilizado pela pessoa para aquele fim ao qual ele se destina, justamente atrelando o contrato inteligente que a gente falou. Então isso vai permitir que, por exemplo, esse auxílio a gás do governo, né, mas poderia ser um produto de um profissional da padaria da esquina, né? Talvez só possa trazer algum caso mais claro, nítido para o varejo, né? Mas vai permitir essa economia tokenizada. E só me permitir, tá, o João, quando o senhor trouxe ali do PJ, eu acho que não é só pelo público PF ser, você trouxe o termo maior escala, né? Mas eu acho que o PJ ele é mais complexo. O negócio Com PJ ele é certeza. bem mais complexo, assim, e tem muita diferença numa pequena, média e grande empresa, né? E aí, se a gente puxar a sardinha um pouco pro lado do Open, a gente sabe o quão difícil é a própria jornada hoje para o PJ dentro da jornada de tanto de pagamento quanto de consentimento, né? Então tem algumas nuances que tornam sim os casos para a pessoa física mais, entre aspas, simples de acontecerem, e ao mesmo tempo, hoje no Open já tenho certeza que o Drex também tende a ser uma preocupação do próprio Banco Central com relação à criação de casos de uso realmente para esse público específico. Mas só, fica à vontade de... Perfeito. Eu queria complementar, assim, com alguns exemplos da que a Claro. gente vem estudando, que a gente vem falando, que eu acho que ajuda a compreender, né, a dar mais clareza. Mas, por exemplo, falando do PJ, né, e aí vou trazer aqui um dos casos de uso que a gente tem estudado lá dentro de casa, né, vou explicar um pouquinho. Nós criamos um token, né, para reproduzir o comportamento do pagamento do usuário do cheque. Aí é essa hora que todo mundo me pergunta: "Mas falou É, de cheque, isso existe ainda?". e Eu até muito. levei E esse muito, hein? Não, Muito, eu levei tem esse gente que muito. tá acompanhando a gente aqui que nem sabia disso, nunca pegou um Eu talão de nunca cheque tive um na talão, mão. eu nunca tive um Olha talão em ali, meu ó. nome, eu admito. Então, eu levei esse Ah, caso de uso lá na Febraban Tech do ano passado e eu levei a folha de cheque para mostrar para as pessoas, porque eu tinha certeza que muitos, assim como Iriam você, questionar, não né? Mas conheciam. Mas o cheque. que é o cheque? Olha, ó, um detalhe Sim. só. E observe que o Doc morreu antes do cheque, né? E já se Isso. fala que o cheque vai morrer há quanto tempo? E se tu olhar No as linhas, não. tá andando de lado, né? Ele está reduzindo muito pouco. E aí falando um pouco de números, né, pasmem, a gente tem 610 bilhões transacionados por ano em cheques no Brasil. Então é um Caramba, é É um volume muito. valor muito muito grande, expressivo. muito expressivo. E o Scred tem 11% desse share, então é um público que a gente conhece bastante, é um público que usa muito. E aí nós reproduzimos então, né, esse caso de uso para tentar então, mostrar para ele: "Ó, usa essa moeda digital, porque ele pode ser fracionado, que é uma outra característica possível dentro dessa tecnologia". Então sabe aquela questão de eu pego o cheque, o Matheus me paga um cheque de R$ 1.000, eu preciso pagar o João e preciso pagar, o Gabriel. Eu pago o João os R$ 1.000 e ele passa o cheque depois para o Gabriel, porque ele tem alguma conta para pagar.
eu consigo fracionar, eu pago 500 para o João e 500 para o Gabriel. Então, esse tipo de modelo de negócio, tipo de dinâmica é possível. E aí, principalmente quem usa é o público PJ que utiliza o cheque para fazer fluxo de caixa. Perfeito. Então, são exemplos do que a gente pode fazer, trazendo mais próximo, tanto para PF quanto para PJ. Imaginem assim, se a gente pudesse, vamos pensar no token do etanol. Eu gosto muito desse exemplo. Naquela época que todo mundo anuncia, olha, vai subir o preço da gasolina, do combustível, vai todo mundo para a fila, passa 2, 3 horas lá na fila para abastecer o tanque. Se a gente pudesse comprar o token e não precisar ir para a fila, porque é uma forma... O que é a tokenização? Ela facilita a transferência de valor, ela facilita a comercialização. Então, eu compro o token, eu não preciso Comprou estocar. litros, né? Exato, eu não preciso estocar o combustível. E, no momento que eu preciso, eu vou lá e troco o token. Então, em economias, inclusive, com problema de inflação, ele é muito utilizado para reserva de valor. É uma forma de manter o poder de compra do consumidor sem ele precisar estocar. E imagine o tamanho do ganho disso para uma rede de transportadoras, né? O pessoal que trabalha com frete, esses pontos, assim, né? É sensacional. Alguém aqui já teve problema de programar uma viagem, e aí quando chega, assim, aquelas férias com as crianças, né? Férias escolar, aproveitar que a gente está no momento de férias escolar, inclusive, você programa para ir para aquele hotel, e aí aquele final de semana, aquela semana, o que acontece? Tá chovendo. E aí o que você faz? Você tenta reaver o dinheiro, você não vai conseguir, talvez uma parte, né? Então, uma outra aplicabilidade poderia ser justamente utilizando contratos inteligentes, talvez você pague um pouquinho mais ali depois pro hotel, mas você pode amarrar condições de que, se no dia 10 de janeiro, que está muito longe, a previsão do tempo ainda não consegue chegar lá, tiver o tempo com essas e essas condições, eu vou ficar hospedado naquele hotel. Senão, o negócio não vai ser concretizado. Obviamente, o hotel pode colocar uma cláusula ali, né? Um valor vai ter um custo a mais para aquela reserva ou não. Mas é um exemplo também que você pode amarrar os contratos inteligentes para executar essa condição. Então, observe que a gente pode aplicar, a tecnologia está aí, nos permite a gente sonhar alto, né? Obviamente, a gente precisa resolver, como a Sol trouxe ali antes, uma dor, né? Não é inovar, inovação não é simplesmente criar qualquer coisa, né? Mas eu preciso resolver uma dor, uma necessidade. Perfeito.